Você adora um Deus que vê você. Isso não é apenas história antiga, é a nossa identidade. E quando realmente entendemos isso, vemos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor com outros olhos. E quando estamos em nossos momentos de desespero, Deus pode abrir nossos olhos e nos ajudar a enxergar o que não conseguimos ver. O Deus que viu Hagar, o Deus que ouviu Ismael, é o Deus que vê você. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Se você se lembra da nossa visão geral do Velho Testamento, lá da nossa primeira aula, provavelmente viu que, até agora no nosso curso, temos focado nos eventos do começo da história. Mas agora, nas próximas aulas, vamos dar um zoom nos patriarcas e matriarcas, Abraão e Sara e seus descendentes. E à medida que o nosso curso acelera, pode ficar fácil se perder na narrativa. Então, quero começar com uma recomendação. Se você ainda não fez isso, recomendo muito o livro Histórias do Velho Testamento da Igreja. Existe uma versão gratuita disponível online. Você pode comprar uma cópia física, não é só para crianças. Acho que é realmente útil, até mesmo para adultos, para entender melhor a narrativa. Então coloquei o link para ele no site do curso. E, mais uma vez, quero recomendar que você leia o livro inteiro. Provavelmente levaria só uns 45 minutos, mas é muito útil porque há muitos detalhes no Velho Testamento. E quando a gente se perde na narrativa, é fácil desanimar e simplesmente dizer: "Ah, vou desistir disso." Mas a história é fascinante. Então, pegando o panorama geral, vai ajudar você com alguns dos detalhes menores ao longo do caminho. Hoje, ao focarmos nas histórias de Abraão, Sara e Agar, veremos que um dos maiores desafios da vida é lidar com as expectativas. E acho que todos nós já passamos por isso, né? Você já entrou no Pinterest? Você viu aquela criação incrível? Essa é a sua expectativa, mas a sua realidade é um pouco diferente. Ou é a primeira neve do ano. Você fica super animado para sair com um dos seus filhos. Você vai construir um boneco de neve lindo. E o seu se parece mais com isso? Ou então alguns missionários retornados que, chegando em casa depois da missão, vão para a BYU, essa é a expectativa deles e essa é a realidade. Então, quando nossas expectativas são diferentes da nossa realidade, isso pode causar problemas. Pode diminuir a nossa felicidade. Na verdade, os pesquisadores de um estudo em larga escala escreveram: a felicidade momentânea é um estado que reflete não o quão bem as coisas estão indo, mas sim se as coisas estão indo melhor do que o esperado. Então pode parecer estranho, mas na verdade, se você quer aumentar sua felicidade, diminua suas expectativas. E eu falo isso porque existe uma expectativa que acho que alguns de nós carregam lá no fundo do coração e que pode prejudicar nossa felicidade. Essa expectativa é: se eu guardar os mandamentos, tudo vai dar certo para mim a curto prazo. Racionalmente sabemos que não é assim que acontece, mas muitas vezes agimos como se fosse. Mas as escrituras mostram claramente que essa não é a realidade. Basta pensar na vida de Abraão. Abraão queria ter uma família amorosa. Em vez disso, ele teve um pai abusivo. Sara e Abraão se casaram. A expectativa deles era ter filhos, mas a realidade é que eles lutaram contra a infertilidade por décadas. O Senhor mandou Abraão e Sara se mudarem para Canaã. Você consegue sentir a esperança deles? Mas a realidade é que havia uma fome na terra quando eles chegaram. Só porque você está fazendo o que é certo, não significa que tudo vai dar certo para você a curto prazo. E vamos explorar isso olhando mais de perto para algumas partes da vida de Abraão. O livro de Abraão, capítulo 1, versículo 1, começa com o que talvez seja um dos maiores eufemismos das Escrituras. Abraão diz: "Eu, Abraão, vi que me era necessário encontrar outro lugar para morar." Até soa como se o contrato de aluguel dele venceu. Agora ele tivesse que, se mudar para outro apartamento ou algo assim. Mas quando você continua lendo, descobre que o motivo de Abraão ter que se mudar é que os familiares dele estão tentando matá-lo. Abraão registra: "Meus familiares voltaram o coração para o sacrifício dos pagãos, oferecendo os seus filhos a esses ídolos mudos, e não deram ouvidos à minha voz, mas tentaram tirar minha vida." Então, nesse momento de extremo perigo, quando levantavam as mãos sobre mim, Abraão diz: "Eis que elevei a minha voz ao Senhor meu Deus. E o anjo de sua presença pôs-se a meu lado, e imediatamente soltou as minhas ligaduras. E a sua voz disse-me: Abraão, Abraão, eis que meu nome é Jeová, e te ouvi e desci para livrar-te." E o Senhor quebrou o altar e feriu o sacerdote, de modo que ele morreu. Agora,
Esse é o tipo de história das Escrituras que eu adorava quando era criança. É como Davi e Golias, ou Daniel na cova dos leões. Todas as probabilidades estão contra você, e Deus realiza o milagre. E, na verdade, é esse tipo de história que reforça a expectativa no meu coração de que, se eu fizer o que é certo, tudo vai dar certo. Nos últimos anos, passei a valorizar ainda mais outro tipo de história nas Escrituras. Ela está ligada à história de Abraão. É a história das 3 jovens no mesmo altar. Abraão nos conta que, antes de ser sacrificado, o mesmo sacerdote oferecera sobre esse altar 3 virgens. Por causa de sua virtude, recusaram-se a curvar-se para adorar deuses de madeira ou de pedra. Portanto, mortas sobre esse altar, essas 3 jovens poderosas nos lembram que as coisas nem sempre dão certo a curto prazo para os fiéis. Isso é verdade nas Escrituras e é verdade na vida real hoje em dia. Não sei se você já assistiu a um filme da igreja. Eu assisti a um filme da igreja uma vez, mais ou menos assim. É um grupo de jovens assistindo a um filme e dá para perceber que tem algo ruim no filme. Porque a música fica sombria e a tela escurece. E você fica se perguntando, o que será que vai acontecer? E um dos jovens levanta a mão e diz, ei pessoal, não estou me sentindo bem com isso. E todo mundo fala, eu também não estou me sentindo bem com isso. Eu só não sabia o que dizer. E aí todo mundo vai lá, toma sorvete e fica feliz. Aí, na semana seguinte, você está na casa do seu amigo. Vocês estão assistindo a um filme e de repente aparece algo sombrio na tela. E aí você fala, galera, acho que a gente não devia assistir isso. E todo mundo fala, cala a boca. E você vai comer sorvete com a mãe do seu amigo. Sabe, é tipo assim, não é exatamente o que você esperava que fosse acontecer. Você pode fazer a coisa certa e ainda assim se sentir sozinho. Você pode guardar todos os mandamentos e mesmo assim ter familiares que se desviam. Coisas ruins acontecem, mesmo na vida das melhores pessoas. O exemplo dessas 3 jovens mulheres em Abraão capítulo 1 me dá coragem para seguir em frente, mesmo quando as coisas estão difíceis. Eu acredito que existe uma força que entra em nossas vidas quando acreditamos em Deus, não com base nos resultados, mas acreditamos nele, seja qual for o resultado. Pense sobre isso. Eu acredito em Deus? Porque ele é tipo uma máquina de vendas cósmica que pode me dar tudo o que eu quiser? Ou eu acredito em Deus porque ele é um pai amoroso que se importa comigo, mesmo quando as coisas estão difíceis? Então, as coisas estavam realmente difíceis para Abraão, então ele teve que se mudar. Então, estudiosos debatem sobre o ponto de partida de Abraão, mas, eventualmente, ele segue para Harã, no sul da Turquia, e depois desce para Canaã, na Terra Prometida. Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65 quando chegaram a Canaã. E isso marca o início de um novo capítulo na vida deles. Não apenas um novo capítulo geográfico, mas um novo capítulo de identidade. Esse capítulo vai ser centrado no que hoje chamamos do Convênio Abraâmico. E porque fazemos parte da família de Abraão, também temos parte nesse convênio. E algo que eu espero que esteja bem profundo no coração de cada um de nós é que o Convênio Abraâmico não é história antiga, é a nossa identidade. Agora, alguns de nós podem se sentir um pouco incertos sobre, o que exatamente é o Convênio Abraâmico? Talvez uma versão simples disso seja lembrar dos 3 P's, 3 promessas que Abraão recebeu. Uma terra prometida, posteridade e o poder do sacerdócio. E junto com essas promessas, há uma responsabilidade específica dada a Abraão e seus descendentes. Então vamos olhar para isso com um pouco mais de atenção. Primeiro, uma terra prometida. Quando Abraão chega a Canaã, Deus diz, darei esta terra a seus descendentes. E então, no capítulo 13, ele repete a promessa dizendo, olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. E essa promessa é continuamente reiterada a Abraão e seus descendentes. Segundo, a posteridade. Deus disse a Abraão, eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Então temos a terra prometida, a posteridade, e no livro de Abraão, capítulo 2, vemos uma promessa clara tanto sobre o sacerdócio, quanto sobre a responsabilidade que vem com o convênio abraâmico. Deus diz, engrandecerei o teu nome entre todas as nações, e serás uma bênção para a tua semente depois de ti, para que em suas mãos levem este ministério e sacerdócio a todas as nações.
Todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome e contados como tua semente. E em tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra, sim, com as bênçãos do evangelho. Às vezes, alguém pode se perguntar: será que eu realmente faço parte da descendência de Abraão? Ele é meu ancestral literal? Ele definitivamente pode ser seu ancestral literal. Mas repare aqui, diz: todos os que receberem este evangelho serão contados como tua semente. Portanto, quer você seja ou não descendente direto de Abraão, você e eu fazemos parte, literalmente, desta convênio. Nos foi prometida à posteridade o sacerdócio, uma terra prometida, e a nós foi dada a responsabilidade de ajudar a levar o evangelho ao mundo. Isso não é apenas história antiga, essa é a nossa identidade. E quando realmente entendemos isso, muda a forma como nos vemos e como vemos o mundo ao nosso redor. Elder David A. Bednar ensinou: somos a semente de Abraão. Vocês e eu, hoje e sempre, devemos abençoar todos os povos de todas as nações da terra. Vocês e eu, hoje e sempre, devemos prestar testemunho de Jesus Cristo e declarar a mensagem da restauração. Proclamar o evangelho não é uma designação que precisamos completar. Mais precisamente, a obra missionária é uma manifestação da nossa identidade e herança espiritual. Fomos preordenados na existência pré-mortal e nascemos na mortalidade para cumprir o convênio e promessa que Deus fez a Abraão. É isso o que somos, e é por isso que estamos aqui, hoje e sempre. Como isso muda a sua vida saber que esse é o motivo de você estar aqui? Você nasceu para compartilhar o evangelho. Agora, talvez você se lembre que, há algumas aulas, falamos sobre a estrutura de doutrinas, princípios e aplicação. Então, doutrinas são verdades de salvação que Deus revela. Princípios surgem da doutrina. Eles são diretrizes baseadas na doutrina para nos ajudar a exercer nosso arbítrio. E então, as aplicações surgem dos princípios. Esses são comportamentos específicos. Então, se pensarmos nessa doutrina sobre a qual temos falado, talvez possamos encaixá-la na estrutura mais ou menos assim. Deus fez convênios com Abraão que continuam até hoje. A partir dessa doutrina surge um princípio. Como descendente de Abraão, eu tenho um papel a desempenhar em levar o evangelho a toda a terra. Qual é a aplicação desse princípio para você pessoalmente? Então, existem muitas aplicações possíveis, certo? Eu poderia compartilhar o evangelho de maneiras normais, ou poderia ser um missionário de tempo integral, ou servir como missionário de serviço. Existem muitas possibilidades, e algumas são bem simples. Por exemplo, vamos supor que neste domingo de manhã eu acorde e não esteja com vontade de ir à igreja. Se a doutrina do convênio abraâmico estiver enraizada no meu coração, dá para perceber como eu vou enxergar a igreja de um jeito diferente? Não se trata de eu estar ou não com vontade de ir à igreja. Eu faço parte de um convênio de 4.000 anos que tem tudo a ver com reunir Israel, e uma parte de Israel está se reunindo hoje na reunião sacramental. Então, com certeza, eu vou e ainda vou levar um monte de gente comigo também. Até mesmo algo tão simples quanto uma reunião sacramental pode ser transformado quando sentimos o convênio abraâmico em nossos corações. Então, eu adoraria ouvir alguns dos seus pensamentos sobre essa questão. O que Deus está te ensinando sobre suas responsabilidades com o convênio abraâmico? No último discurso do presidente Monson, quando ele ainda estava bem forte o suficiente para falar, foi no púlpito em outubro de 2015. Na conferência geral, ele disse: ao seguirmos os ensinamentos e o exemplo do Salvador e vivermos como ele viveu, haverá uma luz em nós que iluminará o caminho para os outros. E eu só tentei usar isso como meu lema todos os dias, porque eu não acho que sou um missionário muito forte quando se trata de citar escrituras e tudo mais, mas se eu puder, simplesmente amar. Como o Salvador amou, acho que estou chegando perto de viver esse convênio. Obrigado. Nosso filho não é ativo na igreja, mas meu marido e eu sentimos que a maneira mais importante, eu acho, de cumprirmos esse convênio abraâmico é simplesmente ser essa luz de que a irmã acabou de falar. Quanto mais conseguirmos amar os outros e aceitá-los onde eles estão, mas também estarmos onde nós estamos, está tudo bem. E eu acho que é só isso que o Senhor espera de nós neste momento. Obrigado. Então, fazemos parte de uma aliança de 4.000 anos, mas precisamos ter as expectativas certas.
Só porque fazemos parte do convênio abraâmico, não significa que tudo vai ser fácil para nós. E as coisas certamente não foram fáceis para Abraão, porque ele havia recebido todas essas promessas, mas elas não pareciam estar se cumprindo. Então, em uma ocasião, Abraão derrama seu coração para Deus e diz: Senhor, como posso ter certeza? Deus diz: Eu estou te dando uma terra prometida, te darei posteridade. Mas Abraão sentia que nada ocorria. Talvez nos sintamos assim. Talvez você tenha uma bênção patriarcal que fala sobre seu futuro casamento e seus futuros filhos. E agora você está ficando mais velho e se perguntando: o que está acontecendo com essas promessas? Às vezes a gente vai dizer: Senhor, como posso ter certeza? E, no caso de Abraão, Deus dá uma resposta muito interessante. Ele diz: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Quero dizer, eu acho esse pedido meio estranho. Se eu orasse: Senhor, como saber? E ele pedisse uma vaca ou cabra, eu diria: que tal um frango empanado? Mas Abraão foi obediente. E repare no que Abraão faz. Lemos que Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. Agora, Deus não disse para Abraão cortar nenhum dos animais ao meio. Abraão simplesmente sabe automaticamente como fazer isso. Como é que Abraão sabe o que fazer? É porque Abraão está pensando: entendi. Nós vamos abrir um convênio. A expressão hebraica que traduzimos para o inglês como fazer uma convênio, literalmente em hebraico, é cortar um convênio. No Antigo Oriente Próximo, às vezes havia um ritual envolvido na formação de um convênio, em que os animais eram cortados ao meio e colocados de cada lado de um caminho. E as duas partes que faziam o convênio caminhavam pelo meio, seguindo pelo caminho entre as metades dos animais. Era uma forma simbólica de dizer algo como: se eu quebrar o convênio que estou prestes a fazer, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E isso é muito mais intenso do que uma promessa do dedinho, com certeza. Agora, algo muito surpreendente acontece depois que Abraão dispõe os animais. Lemos: quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Agora, sejamos honestos. A maioria de nós provavelmente lê esse versículo e pensa: que estranho. E a gente simplesmente continua lendo. Mas vamos dar uma desacelerada. Esse versículo se conecta diretamente ao Monte Sinai, onde Deus aparece no livro do Êxodo e faz uma aliança com seu povo. O Monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Os mesmos elementos básicos, fumaça e fogo, estão presentes nos dois relatos. Em outras palavras, esse fogareiro fumegante e essa tocha ardente em Gênesis 15 é o próprio Deus que está passando entre os animais, fazendo uma aliança com Abraão. E tem algo surpreendente nessa história que você deve ter notado que o próprio Deus passa entre as partes, mas Abraão não. Isso é uma inversão, porque no contexto do Antigo Oriente Próximo, às vezes o rei não passava entre as partes. Era a pessoa de status inferior que passava entre as partes. Mas Deus inverte isso. Ele é quem passa pelo meio. É como se Deus dissesse a Abraão: mesmo que você falhe, eu não vou falhar. Então a resposta para a pergunta de Abraão: Senhor, como saberei? Foi um convênio. Veja, o futuro de Abraão não depende da força de Abraão. Depende da promessa de Deus. Então, se você está em dúvida sobre uma decisão na sua vida, se lá no fundo você está dizendo: Senhor, como saberei? A resposta está em nossos convênios. À medida que nos apegamos aos nossos convênios, sentiremos a paz de Deus. E eu testifico que isso é verdade. Então, em Gênesis, capítulo 17, Deus aparece novamente a Abraão e lhe promete posteridade. Uma terra prometida, mas desta vez, a aliança está ligada a um novo nome e a um símbolo. Em Gênesis 17, o símbolo é a circuncisão. Nós lemos: e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por símbolo do convênio entre mim e vós. Outras traduções da Bíblia se referem a isso como um sinal da aliança. Então, os termos símbolo e sinal apontam para a circuncisão, como sendo um lembrete tangível da aliança que Abraão está fazendo, assim como vimos recentemente com o dilúvio de Noé e o arco-íris sendo um sinal ou símbolo do convênio. Nesse momento, Abraão e Sara também recebem novos nomes. Agora, o que acontece em seguida é poderoso. Deus ordena a Abraão, e lemos:
Naquele mesmo dia, Abraão tomou todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa e os circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão não ficou enrolando. Pense no que a própria palavra significa. A palavra circuncisão vem de duas raízes latinas, significando ao redor como circunferência e cortar como incisão. Então, literalmente significa cortar ao redor. E alguém pode pensar consigo mesmo, por que estamos falando sobre isso? Porque o próprio Jesus Cristo disse, e a lei da circuncisão foi abolida por minha causa. Então, para nós, a circuncisão física não faz parte do Evangelho. Mas repare no que o apóstolo Paulo escreveu. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Esse é um versículo poderoso. Agora vou colocar algumas perguntas na tela. Pense sobre o que as palavras de Paulo podem significar para nós em nossos convênios. Você consegue lembrar de uma experiência em que Deus te ajudou a cortar algo prejudicial da sua vida? Como isso te mudou? Nos tempos antigos, a circuncisão marcava alguém como pertencente ao convênio. Como a metáfora de Paulo nos ajuda a entender o que significa pertencer a Cristo hoje? No dia em que Deus ordenou a circuncisão, Abraão obedeceu. Tem algo que você sente que deveria cortar da sua vida agora? Agora, essas perguntas podem nos levar a começar a pensar em coisas específicas em nossas vidas para remover. Por exemplo, talvez haja algum conteúdo ruim na minha vida e eu precise cortar isso. E essa não é uma má aplicação. Mas repare que no versículo, Paulo está falando especificamente sobre mudar nossa natureza, cortar fora nossa natureza pecaminosa. Assim como o povo do rei Benjamim, que não tinham mais disposição para o mal, com o tempo Cristo transforma a nossa própria natureza. E como isso se traduz na prática, em vez de simplesmente cortar algo e substituí-lo por algo semelhante, porém diferente? Uma pequena reflexão que me ocorreu é que você tem razão. Às vezes, queremos uma lista de verificação, tipo, vou eliminar essas 3 coisas ruins, vou fazer essas 3 coisas boas. Mas não se trata apenas das ações que estou tomando, trata-se de me tornar. Então, pelo menos para mim, parte da resposta é, metaforicamente falando, me mergulhar em Jesus Cristo, olhar para Ele, para o seu amor, seu sacrifício, realmente deixar isso penetrar no meu coração. E você pode fazer isso estudando as Escrituras, indo ao templo, ouvindo música, assistindo filmes. E você pode fazer isso de um jeito que é só uma lista de tarefas, fazendo todas as coisas. E você também pode fazer isso ao simplesmente reconhecer em assombro a beleza de Jesus. E quanto mais eu vejo a beleza de Cristo, sua vida, seu amor e sua misericórdia, então isso muda a minha natureza. A passagem das Escrituras que lemos disse que é Ele quem vai cortar a natureza humana. Então sim, eu preciso fazer a minha parte e cortar certas coisas da minha vida, mas no fim das contas, isso é um renascimento espiritual em Cristo. Aqui vai um último pensamento sobre esse assunto. A circuncisão era uma marca que ficava coberta pelas roupas e lembrava as pessoas de seus convênios. Considere uma citação do Elder Carlos A.C. Na revista Ensign, ele escreveu: as roupas do templo trazem algumas marcas simples de orientação para o Evangelho, princípios de obediência, verdade, vida e discipulado em Cristo. Essas marcas, usadas sob nossas roupas, nos lembram dos convênios que fizemos, e guardar esses convênios nos conecta com Cristo. Agora reconheço que este é um tema delicado. Talvez a gente não devesse ter gastado tanto tempo discutindo isso, mas o nosso próximo assunto pode ser ainda mais sensível. É a história de Sara e Hagar. Você lembra do enredo básico? Abraão e Sara não têm filhos. Quando chegamos a Gênesis 16, Abraão tem 85 anos, Sara tem 75. Não parece que filhos virão de forma natural. Então Sara bola um plano. Ela disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Agora, para nós, numa perspectiva moderna, esta é uma história terrível. Tipo, o que está acontecendo? Do ponto de vista de Sara, porém, essa é uma forma válida de maternidade substituta. Mas quando Agar engravida, a tensão aumenta. Agar é desrespeitosa com Sara. Sara se ofende. Ela começa a se tornar abusiva. E assim Agar foge para o deserto. Agora, vamos fazer uma pausa e lembrar que essa história tem mais de 4.000 anos, e nós só temos fragmentos dela.
Portanto, precisamos ter muito cuidado com a forma como interpretamos isso. Podemos apenas formular algumas ideias provisórias. É interessante notar que muitos comentaristas bíblicos criticam Sara. Dizem que Sara não está exercendo sua fé. Ela deveria ter confiado no tempo de Deus. Eles pensam que, ao oferecer Agar para ser a mãe de aluguel, isso foi uma falha da parte de Sara. E talvez tenha sido mesmo. Com certeza, há momentos em que precisamos ficar parados e deixar Deus agir. Mas também acho que há uma maneira bem diferente de olharmos para Sara. Podemos vê-la como uma mulher de grande fé. Quero dizer, ela deixou sua casa com Abraão. Ela tem enfrentado dificuldades na terra prometida. As promessas que ela recebeu ainda não foram cumpridas. Então ela pensa consigo mesma: você deve fazer tudo o que puder. Vou tomar essa atitude terrível e até oferecer minha serva. Para Abraão, consigo ver Sara fazendo isso como um ato de grande fé? E de novo, não temos todos os detalhes. Por exemplo, Doutrina e Convênios, seção 132, traz um entendimento que não está presente no relato de Gênesis. O Senhor diz: eu ordenei que Abraão tomasse Agar como esposa. Então, com essa perspectiva adicional, parece que Sara não está interferindo no plano de Deus. Ela está ajudando a realizá-lo. Espero que possamos admirar a fé de Sara. Obviamente, isso não justifica o fato de ela ter maltratado Hagar, mas nenhum de nós gostaria de ser julgado pelos nossos piores momentos. Mas vamos falar sobre Hagar, porque, por mais difícil que seja a situação de Sara, a de Hagar pode ser muito pior. Não fazemos ideia de como Hagar foi parar na casa de Sara e Abraão, mas é quase certo que ela não escolheu isso. Ela é de outro país. Ela é uma mulher. Ela é uma serva. É difícil imaginar alguém com menos poder do que Hagar. Quando surge o plano de ela ser mãe de aluguel, é muito improvável que ela tenha tido qualquer voz na decisão. Hagar nos lembra que, às vezes, vamos acabar em um lugar escuro e difícil, onde não escolhemos estar, e estamos lá sem ter culpa de nada. Quando Sara começa a maltratar Hagar, Hagar foge para o deserto. Imagine uma mulher grávida, sozinha, assustada, exausta. Ela não tem poder, não tem proteção, não tem um plano. Talvez alguns de vocês estejam pensando: nossa, eu queria poder assistir a um filme sobre Hagar. Desejo concedido. Existe mesmo um curta-metragem sobre Hagar. Eu coloquei o link dele no site do nosso curso e recomendo muito que vocês assistam. Então Hagar está fugindo. Ela está desesperada, sozinha no deserto, mas mesmo assim não está tão perdida a ponto de não ser encontrada. Lemos: o anjo do Senhor encontrou Hagar. Agora, só um instante, vamos fazer uma pausa. Você sabia que na Bíblia, a primeira vez que um anjo aparece para alguém é para Hagar, bem aqui? Não é para Moisés, não é para Abraão, é para uma serva fugitiva. O que isso nos diz sobre como Deus enxerga os marginalizados? Então, o anjo do Senhor encontrou Hagar no deserto, perto de uma fonte de água, e perguntou: Hagar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Às vezes, a gente diz que Deus não se importa com onde você esteve, mas só para onde está indo. Mas esse versículo me faz questionar isso, porque o anjo pergunta especificamente: onde você esteve? Essa é a primeira vez que alguém chama Hagar pelo nome na história. É a primeira vez que vamos ouvir a voz de Hagar. Eu amo como Deus está criando um espaço para Hagar contar sua história. Ele se importa com a nossa história. E Hagar diz: estou fugindo de minha senhora. Perceba que o anjo perguntou: para onde você vai? Mas Hagar, eu acho que ela não sabe para onde está indo. Ela diz o que ela está deixando, mas não sabe para onde está indo. Fico pensando se às vezes não é assim com a gente também. A gente está fugindo de alguma coisa, mas não sabe para onde está correndo. Não importa. O Senhor encontrou Hagar exatamente onde ela estava. E o Senhor disse a Hagar: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Bem, para ouvidos modernos, isso pode soar um tanto perturbador. E espero que ninguém tire a lição de que deve voltar para um relacionamento abusivo a partir dessa história. Claramente, essa não é a mensagem para nós. No contexto, é bem possível que na situação de Hagar, essa seja a única maneira de Hagar e seu filho sobreviverem. E esse vai ser um filho muito especial. O Senhor diz: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael. Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los de tão numerosos que vão ser. Que promessa incrível. Então Hagar retorna e dá à luz Ismael.
E como você sabe, Ismael se tornará o pai de muitas nações árabes e, segundo a tradição, o pai de Maomé. Portanto, a história que estamos falando aqui em Gênesis 16 é realmente fundamental para as 3 religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Agora, no final da conversa entre o Senhor e Agar, Agar faz algo que ninguém mais na Bíblia havia feito até então. Ela dá um nome a Deus. Ela diz: Tu és o Deus que me vê. Pense nisso por um momento. Você adora um Deus que te vê. Se você já sentiu que o telefone não toca tanto quanto antes, a história de Agar é para você. E se você já dedicou anos da sua vida criando filhos, só para se perguntar se alguém se lembra do seu sacrifício, a história de Agar é para você. E se você está se recuperando de um trauma que ninguém deveria ter passado, a história de Agar é especialmente para você, porque Deus encontrou Agar no deserto e Ele pode te encontrar no seu deserto. Se Agar pode dizer, tu és o Deus que me vê, Deus te vê também. Agora seria ótimo dizer que a história de Agar terminou com um final feliz, mas lembre-se das nossas expectativas. Mesmo quando você está cumprindo a vontade do Senhor, a vida ainda vai trazer muitos desafios. Então, 14 anos depois, Ismael agora é um jovem. Sara dá à luz Isaac. O conflito familiar surge novamente, e Ismael e Agar são mandados embora. Enquanto vagam pelo deserto, Agar e Ismael ficam sem água. Lemos que Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Ismael também chorava. Mas Deus ouviu o choro do menino. Deus viu a Agar. Ele ouviu Ismael. E ele disse: Que foi, Agar? Não tenha medo. Então Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. Agora, talvez o poço tenha simplesmente aparecido magicamente, mas eu acho que o poço sempre esteve lá. Deus abriu os olhos dela e a ajudou a enxergar o que ela não conseguia ver em seu momento de desespero. E quando estamos em nossos momentos de desespero, Deus pode abrir nossos olhos e nos ajudar a ver o que não conseguimos enxergar. Vamos dar uma pausa. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre tudo o que falamos até agora? Meu coração realmente se compadece de Agar. Ela estava tentando fazer o melhor que podia. Ela estava fazendo o que lhe pediram. E parecia que, não importava o que ela fizesse, tudo se voltava contra ela. E acho que muitos de nós conseguimos nos identificar com isso. Eu Adoro isso. A expiação nos refina. Ele é o único que pode nos transformar. Se nos voltarmos para ele, podemos tentar com todas as nossas forças fazer isso sozinhos. Mas, a menos que nos voltemos para ele, não conseguimos mudar. É ele quem nos refina. É ele quem vai nos transformar. Então... Como você sabe disso? Como você viu isso na sua própria vida? Eu achava que nunca precisaria da expiação. Crescendo, eu pensava, nunca vou fazer nada de errado. Eu achava que a expiação era só para erros. E percebi que eu precisava desse refinamento para mágoas, raiva e todas essas coisas. Cura. E foi nesse momento que precisei recorrer a ele para obter a purificação da minha alma e do meu coração de que eu precisava. E foi aí que percebi que ele está presente em todas as experiências da vida. Obrigado. Hoje em dia, costumamos pensar na história de Abraão e Isaac e em como ela representa um tipo de Pai celestial em Jesus Cristo. Será que poderíamos fazer o mesmo por Agar e Ismael? Agar era uma serva desprezada e rejeitada. Jesus também foi um servo sofredor, a pedra rejeitada pelos construtores. Ismael chorou no deserto, nos lembrando de Cristo na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas há uma diferença. Deus ouve o clamor de Ismael e providencia a água para salvá-lo. Mas quando Jesus clama, não há resgate. Qual é a diferença? Por quê? É porque Cristo estava tomando o lugar de cada Ismael, cada Agar, de cada um de nós. Ele disse: Tenho sede, para que pudéssemos beber das águas vivas. Cristo foi rejeitado para que pudéssemos ser acolhidos. E isso significa que a história de Agar é a nossa história. O Deus que viu Agar,
O Deus que ouviu Ismael é o Deus que vê você. Ele é o mesmo Deus que prometeu a cada um de nós, em João capítulo 14, não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Ele é o Deus que vê você.